Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Player 2. Eu sou o PH e hoje a gente vai estar falando sobre alguns rumores que houveram nessa semana falando sobre os Vingadores e a MCU. Mas antes de falar disso, eu recebi algumas mensagens essa semana perguntando por que não teve nenhum outro vídeo, por que normalmente eu sempre posto vídeos de segunda, quarta-feira, às vezes eu posto segunda e quinta, mas eu não postei na semana passada. Acontece que em uma semana eu tive vários eventos importantes acontecendo. Eu tive a minha festa de noivado, eu tive o meu aniversário e eu tive uma viagem que eu tive que dirigir quase 8 horas para resolver alguns outros assuntos. Então no meio de tudo isso eu não tive tempo para estar fazendo os vídeos, mas fica tranquilo que essa semana a gente está voltando aí na normalidade. E também quero agradecer a todo mundo que mandou umas mensagens bem carinhosas quando viram essas notícias todas no Instagram. Muito obrigado, galera! Mas sem mais demora, vamos ao que interessa. Foi confirmado pela Marvel que Robert Downey Jr. vai aparecer no próximo filme da Marvel. E aí é onde começou o telefone sem fio. Muita gente começou a falar, isso é horrível, não faz sentido, a Marvel tá perdendo a mão, eles não sabem mais o que fazer, tá tirando todo o peso que os Vingadores teve, tá tirando todo o peso que o último filme do Homem-Aranha teve, e começou várias reclamações. Acontece que essa participação do Homem de Ferro vai acontecer no filme da Viúva Negra, que também é uma personagem que morreu e não vai estar mais presente nos acontecimentos em tempo real dos Vingadores. Vai ser um filme de época, vai ser um filme passado em anos anteriores, na época que tanto ela quanto o Homem de Ferro estavam vivos. Então vamos lá, só pra gente dissecar um pouco como é que ele pode aparecer nesse filme. Primeiro, o filme da Viúva Negra vai passar a maior parte do tempo dele, a parte central do filme vai ser entre a Capitão América Guerra Civil e os Vingadores Guerra Infinita. Então o Tony Stark pode estar aparecendo naquele momento, fazendo uma participação especial ou qualquer coisa que seja. O filme também vai contar com flashbacks, e esses flashbacks vão contar o treinamento da Natasha. Então isso pode ser um indício de que em algum momento a gente veja uma versão do Robert Downey Jr., do Tony Stark, antes de ser o Homem de Ferro, ou até mesmo esses flashbacks podem se encerrar no Homem de Ferro 2, que é quando a Natasha é contratada para trabalhar com o Tony Stark no lugar da Pepper Potts, onde eles introduziram o personagem da Viúva Negra pra gente. Então não, ninguém tá sendo revivido, não é que eles estão trazendo um Tony Stark de dimensão diferente, fica tranquilo. A gente também tem notícias do Cabeça de Teia. Apesar da gente saber que essa discussão do Homem-Aranha, Sony e Marvel já ter se encerrado, a gente já sabe que pelo menos nos próximos filmes não vai ter a participação da Marvel. É importante a gente destacar o que vai mudar daqui pra frente para você não cair nesses boatos da internet. Primeira coisa, o Blu-ray já saiu contendo várias cenas que foram deletadas do filme original. E essas cenas elas ajudam você a entender um pouco mais como é que foi essa transição, desde o Peter ter voltado lá do estalar dos dedos para a realidade e tudo mais. Ajuda a entender melhor o filme? Sim. Isso vai afetar no futuro? Não. Por quê? Porque eles explicaram muito mais coisas relacionadas à MCU do que propriamente o Homem-Aranha. Coisas que não vão poder mais ser referenciadas. Por exemplo, Edith, o óculos que ele ganha do Tony Stark, eles não vão poder estar falando do Tony Stark e do Happy Hogan. Uma outra pergunta que eu andei recebendo é o seguinte: se a Sony não vai poder utilizar esses personagens, afinal de contas, quais personagens eles vão poder utilizar para os próximos filmes? Bom, todos os personagens que tiveram origem nesses dois filmes do Homem-Aranha, o De Volta ao Lar e o Longe de Casa, todos os personagens que apareceram naquele filme pela primeira vez, eles surgiram dentro desses filmes, ela vai poder utilizar. Ou seja, todos os amigos de escola, os vilões, a Tia May, toda essa galera, eles podem continuar usando. Inclusive os uniformes. Mas eu duvido muito que a Sony vá continuar utilizando esses uniformes que são uma referência direta ao tempo que a Marvel estava no comando. Então muito provavelmente a gente vai ver um novo uniforme para esse filme. Uma outra discussão a respeito do Homem-Aranha é sobre a Torre dos Vingadores. Aquela torre que era Stark Industries e depois eles acabaram mudando para a Torre dos Vingadores na Era de Ultron. No filme De Volta ao Lar, a gente viu que eles estavam mudando todos os aparatos dos Vingadores que estavam naquela torre
para aquele conjunto de prédios que a gente viu em Guerras Infinitas, o Endgame e tudo mais. Então começou uma discussão assim de quem teria comprado aquele prédio. Será que aquilo vai ser alguma coisa importante? Muito provavelmente vai ser bem importante, já que é um dos lugares históricos, né, os locais principais dessa saga de filme. Tudo estava indicando que aquele ali seria o novo prédio do Quarteto Fantástico. Então, apesar disso ainda poder ser uma realidade para a MCU, a gente sabe que o Homem-Aranha não vai poder estar usando o Quarteto Fantástico. Então, muito provavelmente, quem vai comprar aquele prédio seja o Norman Osborn. E ali seja, de repente, a nova sede da Oscorp. E, de repente, até o Norman Osborn está tentando suprir esse papel aí do Tony Stark, esse vazio deixado por ele, para ele ser o novo grande nome, né, da indústria de Nova York, dos Estados Unidos ou até do mundo. Na minha opinião, o próximo filme do Homem-Aranha devia se chamar Homem-Aranha, o Divórcio dos Meus Pais, com esses personagens deixando de aparecer e outros personagens tentando suprir a necessidade, suprir o vazio deixado por eles. E por último é sobre o Surfista Prateado. Tá rolando um boato que na fase 5 a gente vai ter um filme solo dele nas telonas. Mas eu não sei ainda como é que eles vão alimentar essa história, se de repente ele vai ter um filme dele ou se ele vai simplesmente aparecer na fase 5 da Marvel, alertando sobre um grande inimigo, sobre um perigo iminente que esteja para acontecer. Eu não sei se eu gostaria de ver um filme focado nele, porque eu acho que tem certos personagens que, apesar de serem muito interessantes, eles funcionam muito bem com outros. Por exemplo, o Hulk, a Feiticeira Escarlate, o Gavião Arqueiro, eu gosto bastante deles e eu acho que eles funcionam muito melhor estando em filmes dos outros do que tendo uma história 100% centrada neles. Mas a gente ainda tem que ver como é que vai ser, principalmente as séries, né, da Feiticeira Escarlate e do Gavião Arqueiro. E aí a gente consegue ter uma opinião melhor para ver se a Disney realmente está conseguindo manter a qualidade, né, em todos os filmes que ela faz. Todas as notícias, todos os boatos em relação a Disney, a Marvel, filmes ou qualquer outro elemento da cultura pop são o motivo desse canal existir. Então não deixa de se inscrever, deixar aquele sininho ligado para você ficar por dentro de todas as novidades. Vejo vocês na próxima, galera!